Com o lançamento do live-action Mufasa, O Rei Leão em dezembro, a Disney continua expandindo o universo desse clássico inesquecível. Já tivemos o live-action de O Rei Leão, que trouxe uma nova perspectiva sobre a história de Simba. No entanto, esse formato tem se distanciado de algumas características das animações originais, dos livros e até das séries, o que levanta uma grande questão. Como seriam outros personagens, até agora ignorados, nesse novo mundo cinematográfico? Nesta primeira parte da série, exploraremos alguns personagens icônicos que merecem seu próprio live-action, com suas histórias reimaginadas e aprofundadas. Vamos entrar nesse reino de possibilidades e discutir quais personagens deveriam ganhar destaque nas telonas. 1. Koppa, o filho perdido de Simba. Koppa, o filho de Simba e Nala apresentado nos livros The Lion King, Six New Adventures, é um dos personagens mais pedidos pelos fãs para aparecer nos filmes. Apesar de não fazer parte do cânone das animações ou do live-action, sua história continua fascinando gerações. Koppa é descrito como corajoso e bondoso, características que poderiam enriquecer ainda mais o legado da família real das Terras do Reino. Se Koppa fosse adaptado para o live-action, a Disney poderia dar a ele um novo nome, algo que tem sido comum nas adaptações recentes. Isso o colocaria em sintonia com o novo universo cinematográfico. Sua história poderia explorar temas como identidade, legado e o peso de ser o sucessor de um rei lendário. Koppa enfrentaria desafios únicos ao crescer sob a sombra de Simba, e seu arco narrativo poderia trazer um drama emocional que conectaria os espectadores com sua jornada. Uma ideia interessante seria apresentar Koppa em um momento de conflito. Um jovem leão dividido entre honrar os ensinamentos de seu pai ou seguir seu próprio caminho. Isso abriria espaço para questões universais sobre escolhas e responsabilidade. 2. Zira, a vilã que merece ser mais explorada. Zira é, sem dúvida, uma das personagens mais complexas da franquia O Rei Leão. Introduzida em O Rei Leão 2, O Reino de Simba, ela é uma seguidora fervorosa de Scar e a principal antagonista da sequência. No entanto, sua origem é envolta em mistério. Como ela cresceu? O que a levou a se tornar tão leal a Scar? Um live-action dedicado a Zira poderia explorar essas questões, mostrando sua trajetória desde jovem. Como ela se tornou a líder de um grupo de leões exilados? Qual foi sua relação real com Scar? Um filme centrado nela poderia também abordar a dinâmica de poder e intrigas nas terras do reino antes da ascensão de Simba. Além disso, um live-action de Zira permitiria à Disney explorar temas mais sombrios, como a manipulação e o fanatismo, trazendo um tom mais maduro para a franquia. Isso a colocaria como uma antagonista ainda mais fascinante, reforçando a profundidade de seu personagem. 3. Vitani, a heroína subestimada. Embora Vitani tenha aparecido em O Rei Leão 2 e na série A Guarda do Leão, sua história nunca recebeu o destaque merecido. Ela é uma personagem com enorme potencial, sendo uma figura forte, determinada e, no final, alguém capaz de romper com os ensinamentos de sua mãe para escolher um caminho mais justo. Um live-action sobre Vitani poderia reimaginar sua origem e expandir seu futuro. Como era sua relação com Zira e seus irmãos? Quais desafios ela enfrentou ao crescer em um ambiente tão hostil? O filme também poderia mostrar como ela se tornou a líder da Guarda do Leão, um papel que carrega grande responsabilidade e respeito. Além disso, explorar Vitani em um contexto mais adulto abriria espaço para narrativas sobre redenção, crescimento pessoal e liderança feminina, temas que ressoam profundamente com o público atual. 4. Rafiki, o místico do reino. Rafiki é um dos personagens mais misteriosos e intrigantes de O Rei Leão. Seu papel como guia espiritual e conselheiro do reino sempre foi envolto em um ar de sabedoria e misticismo. No entanto, pouco sabemos sobre sua história antes de se tornar o sábio que conhecemos. Um live-action dedicado a Rafiki poderia explorar suas origens, desde seu aprendizado como xamã até como ele assumiu o papel de conselheiro da realeza. Poderíamos descobrir mais sobre os mistérios do reino e as tradições que ele preserva, mergulhando em um universo espiritual fascinante e único. A narrativa poderia incluir flashbacks de sua juventude, mostrando como ele adquiriu seu conhecimento e sabedoria.
Também seria interessante explorar a relação de Rafiki com outros personagens, como Mufasa e Sarabi, e como ele influenciou o destino do reino. 5. Zazu, o porta-voz da realeza. Zazu é mais conhecido como o conselheiro leal de Mufasa, mas o trailer do live-action Mufasa revelou algo intrigante. Sua ligação é mais próxima de Sarabi do que de Mufasa. Isso levanta muitas questões sobre seu papel na hierarquia do reino. Um filme focado em Zazu poderia explorar sua história desde o início, mostrando como ele se tornou o porta-voz da realeza. Além disso, a Disney poderia mergulhar na dinâmica de seu trabalho, destacando os desafios e perigos que ele enfrenta ao ser o mensageiro do reino. Embora Zazu seja frequentemente usado como alívio cômico, um live-action poderia equilibrar sua personalidade com uma história mais séria e emocional, mostrando o impacto que ele teve na história do reino. 6. Timão e Pumba, uma dupla icônica. Timão e Pumba são dois dos personagens mais adorados da franquia, conhecidos por seu humor e lealdade. Um live-action dedicado à dupla seria uma excelente oportunidade para explorar mais sobre suas origens. O filme poderia incorporar elementos de O Rei Leão 3, Hakuna Matata, mostrando a história de Timão e sua família. Também seria interessante incluir personagens das séries animadas, como os guepardos Sheetato e Sheetata, ampliando o universo de O Rei Leão. Além do humor característico da dupla, o live-action poderia abordar a amizade entre eles de uma forma mais profunda, mostrando como eles se tornaram a família improvável de Simba e a importância de sua filosofia Hakuna Matata. 7. Shenzi, a líder das hienas. Shenzi é outra personagem com potencial enorme para um live-action. No trailer de Mufasa, O Rei Leão, vemos hienas participando da cerimônia de reinado de Mufasa, sugerindo que elas já viveram nas terras do reino antes de serem exiladas. Um filme centrado em Shenzi poderia explorar a história das hienas antes de sua queda. O que levou ao conflito entre hienas e leões? Como Shenzi se tornou a líder de seu clã? Esse live-action teria potencial para ser repleto de ação e intrigas, mostrando o lado das hienas de uma forma mais humanizada. A transição de O Rei Leão para o formato live-action abriu um leque de possibilidades para expandir o universo da franquia. Personagens como Copa, Zira, Vitani, Rafiki, Zazu, Timão, Pumba e Shenzi têm histórias ricas e cheias de potencial para serem exploradas nas telonas. Esses filmes não apenas dariam mais profundidade a personagens subestimados, mas também permitiriam que a Disney explorasse temas novos e mais maduros, conectando o público com essas histórias de forma inovadora. E você, qual personagem acha que merece um live-action? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando nossos vídeos para mais teorias e análises sobre O Rei Leão.